Fala jovem, professor André Penaforte aqui e no vídeo passado eu apresentei para vocês os componentes que formavam a célula. Hoje nós vamos falar sobre a água e para falar sobre a água eu trouxe para vocês três abordagens. Uma abordagem biofísica, uma abordagem bioquímica e uma abordagem biológica. Tudo bem? Então na nossa primeira abordagem, a abordagem biofísica. Pessoal, a nível biofísico, é importante que vocês tenham em mente que a água ela pode apresentar-se em três estados distintos. Nós temos água na forma de gelo, ou seja, água em estado sólido. Nós temos água na forma de água, né? Água em estado líquido. E nós temos água na forma de vapor, água em estado gasoso. Tudo bem? Então a água ela pode apresentar esses três estados, esses são os estados físicos da matéria. E é importante saber que a nível biofísico, a água que nos interessa é a água líquida. Por quê? Porque a vida, ela só existe, ela só se faz possível na presença de água líquida. É tanto que os pesquisadores, olha que interessante, quando nós buscamos vida em outro planeta, nós procuramos pelo quê? A primeira coisa que nós buscamos é água. Certo? Então, mas professor, nós encontramos água em Plutão. Encontramos água lá, um planeta gelado, cheio de água lá. Pois é, o problema é que está em estado sólido, gelo. Não adianta ter gelo. O ser vivo não consegue utilizar a água no estado sólido. Ela precisa estar em estado líquido, o que é muito difícil de conseguir, né? Algum planeta onde sejamos capazes de localizar água no estado líquido. Isso é muito difícil. Até o momento não conseguimos, né? Mas enfim, a nível de vida nos interessa a água no estado líquido. É tanto que olha que interessante. Qual é o maior deserto do planeta? Muitos vão dizer o deserto do Saara. Beleza. É o maior deserto seco, de fato. Mas eu estou falando do maior deserto, que é a Antártida. Tudo bem? Esse é o maior deserto. Isso porque lá, professor, mas lá tem água em rojão. Tem muita água. Pois é. Água no estado sólido. Os seres vivos de lá, eles acabam sofrendo de seca fisiológica. Onde você tem água, mas ela está num estado que você não é capaz de utilizar. Então não adianta ter água em vapor ou água em estado sólido. Não dá para usar. Tem que ser água em estado líquido. Tudo bem? A nível biofísico, essa é a água que nos interessa e essa é a água que buscamos. Agora avançando um pouquinho na nossa abordagem, no que se refere à abordagem bioquímica, né? É importante compreender que as moléculas de água, elas realizam interações. E, gente, tá tudo ligado. Porque, veja, a água, ela vai ter esse formato. Tudo bem? Opa! A água, ela tem essas moléculas, né? Formadas pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. E se você analisar aí, as moléculas de água, elas estão realizando uma interação química. Elas estão formando as pontes de hidrogênio. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nós temos o oxigênio, que forma o polo negativo da molécula de água. E nós temos aqui o hidrogênio, que vai formar o nosso polo positivo. Bem? Então, a água, ela apresenta polaridade. Polaridade negativa e polaridade positiva. Tudo bem? Então, tem esses dois polos. Então, veja, uma vez que a água apresenta dois polos, um positivo e um negativo, nós sabemos que polos opostos se atraem. Então, veja que a molécula de água, ela é capaz de atrair outras moléculas. A parte negativa, ela pode atrair até dois polos positivos. Então, ela pode atrair aqui, olha só, ela está atraindo aqui o hidrogênio de uma água e está atraindo o hidrogênio de outra água. Já aqui, ó, ela pode atrair, a partir do hidrogênio, o oxigênio dessa outra. E esse outro hidrogênio aqui, ele pode atrair mais uma molécula de água. Então veja que uma única molécula de água, pessoal, ela é capaz de formar até 4 pontes de hidrogênio ou 4 ligações de hidrogênio. Pontes de hidrogênio, tudo bem? Então até 4 pontes de hidrogênio ou 4 ligações de hidrogênio, tanto faz, o livro que você tiver
estudando aí, ele pode trazer pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. É importante que você compreenda que são essas ligações de hidrogênio que determinam o estado físico da matéria. Se a água tiver até 3,6 pontos de hidrogênio, essa água ela vai estar em estado líquido. Certo? Se ela tiver acima disso, se ela fechar as 4 pontes, quando ela forma as 4 pontes, são todas as que ela pode fazer, então essa água ela está em estado sólido, ela solidifica, ela vira gelo. E se ela fica abaixo de 3,6, abaixo de 3 pontos de hidrogênio, então menos de 3, abaixo de 3 pontos de hidrogênio, ela acaba evaporando. Então, você tem a água em vapor. Então, essas pontes de hidrogênio, elas acabam por constituir, determinar o estado físico da água. Tudo bem? Então, essas pontes de hidrogênio determinam o estado físico. Além disso, dá uma olhada nessa imagem aí. Essas pontes de hidrogênio, elas também formam o que a gente chama de tensão superficial da água. Essas pontes de hidrogênio, elas acabam formando uma espécie de camada sobre a água que cria uma espécie de película que é preciso ser rompida para que qualquer ser possa penetrar na água. E é isso que nós chamamos de tensão superficial da água. Como vocês podem ver nessa imagem, ó, você tem aí um bando de formigas que fazem uso, aproveitam-se da tensão superficial da água para literalmente caminhar sobre a água. Certo? Elas são tão leves que não rompem a tensão superficial da água. Dá uma olhada. Ó. Aqui você teria a pata dessa formiga, tudo bem? Então aqui você teria a pata da formiga, tá aqui a patinha da formiga, e você vê aqui a molécula de água, ó, a bolinha vermelha representando o oxigênio, as bolinhas brancas representando o hidrogênio. E aí, ó, formando pontes de hidrogênio, né? O oxigênio forma o lado negativo, o hidrogênio forma o polo positivo, certo? E aí, ó, polo positivo atraindo o polo negativo. Tudo bem? Formando aqui a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Então, olha só, as ligações de hidrogênio sendo formadas e isso criou a tensão superficial da água, certo? Se você alguma vez da vida já tentou pular dentro da água de barriga, né? Parece uma rã toda aberta pulando dentro da água. Quando a sua barriga bateu na água, deve ter doído um bocado, né? Aquela pancada forte, aquela cacetada ali que você deu na água, é porque antes de penetrar a água é preciso romper essas ligações de hidrogênio, essas pontes de hidrogênio. Só depois que você rompe essa interação eletrostática da água é que você consegue penetrar na água. Veja que eu disse interação eletrostática. Por que isso? Nós dizemos que é uma interação eletrostática porque nós temos o polo positivo da água, né? Nós temos aí o polo positivo da água atraindo o polo negativo da água. Então, uma vez que você tem aqui uma interação entre um polo positivo e um polo negativo, nós temos uma interação eletrostática. Então, é preciso romper essa ponte de hidrogênio para que você possa finalmente penetrar a água. E, gente, é através dessas interações eletrostáticas da água que a água gera o meio aquoso no nosso corpo que permite a ocorrência das reações metabólicas necessárias à manutenção da vida. Por exemplo, quando uma proteína, lá vai, por exemplo, você comeu alguma coisa, aí você tem aqui na sua boca a pitialina, que é uma proteína que vai pegar o amido e vai quebrar esse amido para você poder extrair a glicose dele e poder usar para produzir energia. A pitialina, para ela poder interagir com o carboidrato, tem que ter água ali intermediando a ligação entre a pitialina e a amilase, entre a pitialina e o amido. Tudo bem? Então você geralmente tem água ali, a água gera uma interação eletrostática entre a enzima pitialina e o carboidrato. Essa interação eletrostática que permite a ligação da enzima ao seu substrato. Tudo bem? Então é extremamente importante que você compreenda essa capacidade da água interagir de forma eletrostática com outras moléculas.
Tudo bem? É evidente que a água só vai poder interagir com moléculas que apresentem polaridade. Então, é sempre as regiões polares que vão estar interagindo. Ou seja, a região que forma esse polo positivo e esse polo negativo. Ok? Com isso, nós finalizamos a nossa abordagem bioquímica e biofísica e vamos avançar agora para uma abordagem biológica. E aí, pessoal, dentro dessa abordagem biológica, é importante que vocês compreendam que a água nada mais é que o composto mais abundante em todo e qualquer ser vivo da natureza. Bem? E é evidente que isso muda de um ser vivo para o outro. Porque, por exemplo, se você estiver olhando um ser humano, por exemplo, na idade em que eu me encontro agora, cerca de 75% do meu corpo é água. Vai depender do livro que você está olhando. Alguns livros vão trazer de 70% a 80%. Tudo bem? Os livros vão trazer sempre aqui. 70%, 75%, 80%. Ok? Então os livros eles vão apontar dentro dessa margem. Então vamos colocar aqui um meio. Então cerca de 75% do meu corpo hoje é água. Certo? Agora, se você for olhar uma água viva, isso pode mudar, tem pequenas variações entre um ser vivo e outro. Se você for olhar uma água viva, cerca de 90% do corpo dela é água. Se você for olhar um organismo que vive num deserto, por exemplo, ele já está bem adaptado àquele clima seco, então o percentual de água dele já é um pouco menor do que os meus 75%. Okay? Então isso vai mudando de um ser vivo para o outro. O fato é que se você perder cerca de 5% da água do seu corpo, você já está desidratado. Por exemplo, um homem, por exemplo, no meu caso, né, um adulto de 70, um homem médio, né, um homem de 70 quilos. Então, se 75% do meu corpo é água, dos meus 70 quilos, cerca de 50 quilos é só. E se eu perdo 5% disso, dá 2,5 quilos ou 2,5 litros de água, né? Pela densidade média da água, 1 litro dá 1 quilo. Então, se eu perdo 5% da água do meu corpo, eu perdo 2,5 litros, eu já estou desidratado, eu já começo a sentir dor de cabeça, eu já começo a sentir um enjoo, já fico meio nauseado, uma fraqueza, uma moleza no corpo, porque se não tiver água, as reações metabólicas param. Lembra lá da abordagem bioquímica que eu disse a vocês que a água ela realiza um intermédio entre as moléculas e os substratos, né? Então, se não tem água, não tem esse intermédio, as reações metabólicas param. Certo? E aí você vai ficando fraco, vai ficando lento, vai ficando mole. Tudo bem? Então, a água ela é extremamente necessária para isso. Agora, se você perde 10% da água do seu corpo, ou seja, eu perdi 5 litros de água, aí isso já temos aqui uma desidratação severa. Isso pode vir a ser letal, levar o indivíduo ao óbito. Dá de presente um paletó de madeira. Evidente que alguns organismos toleram mais, né? Você pega aí um camelo, por exemplo, ele pode perder até 20% da água do seu corpo e ainda permanecer vivo. E aí é uma adaptação ao ambiente em que ele vive, né? Aquele ambiente seco, né? Ambiente desértico. Ok? Mas voltando para o slide e continuando, é preciso ter em mente ainda que a quantidade de água do nosso corpo ela varia de acordo com a idade. Por exemplo, olha só, você pegar um bebezinho aí, um bruguelinho, né? Pegou um bruguelinho, um bebezinho, neném. Bruguelinho, até atingir 3 anos de vida, ele tem de 80% a 90% de água. A gente coloca 85%, né? A gente fica ali no meio termo. Então, cerca de 85% do corpo dele é água. E aí, se você, quando ele crescer, se tornar uma criança, depois um adulto, chegar na idade em que eu estou agora, por exemplo, né, ali por volta dos seus 30, 40 anos, a quantidade de água dele já cai de 85% para uma média de 75%. Ao passo que quando ele envelhecer, né, chegar à idade mais avançada, okay, se tornar um idoso, tudo bem? Ao se tornar um idoso, cerca de apenas 55% do corpo dele será água. Agora, pessoal, isso acontece porque hoje nós envelhecemos com uma péssima alimentação, infelizmente, tá? E sedentários, sem atividade física. Okay? Ah, professor, quando eu estiver envelhecendo, para que a água do meu corpo não diminua, né? Eu vou só beber água, eu meto o pau ali a beber água, bebo água que nem presta, bebo uma caixa d'água por dia e não tem problema. Você só vai mijar tudo fora. Ó. Bem, não adianta estar bebendo essa água. Seu corpo precisa manter, precisa reter a água.
E para reter a água, você precisa de dois fatores importantes. Você precisa de boa alimentação e exercício físico. São esses dois fatores que vão fazer com que você retenha. Professor, mas então deixa essa água ir embora. Para que reter, né? Para que me preocupar tanto em reter água? É porque quanto menos água no seu corpo, mais rápido você vai envelhecer, mais você vai adoecer. Veja a importância da água. Certo? Então tem que reter água no corpo sim. Se você consegue envelhecer, chegar a seus 70, 80 anos aí, retendo esse nível de 75% de água no seu corpo, aí você vai ser aquele coroazão enxuto, certo? Aquele coroazão charmoso, né? Tem até uns caras que chegam nessa idade bem fortes ainda, bem bombados. Isso é justamente porque eles conseguiram reter água através de uma alimentação saudável e da prática constante e regular de atividades físicas, certo? Além disso, né, não basta simplesmente ter essa água. É preciso trocar, pessoal, a água do seu corpo o tempo todo. Não dá para ficar com a mesma água o tempo todo. Aí dá uma olhada nisso aqui que eu trouxe para vocês. Ó. A quantidade média, mínima de água que você deve ingerir por dia é o seu peso dividido por 32. Então você pega uma pessoa de 75 quilos, né, um peso médio aí de 70 quilos, essa pessoa teria que beber no mínimo 1,5 litro de água por dia. Se você está numa região mais quente, você adiciona aí mais meio litro. Esse é o mínimo de água que você deve beber. O mínimo, para manter o seu metabolismo funcionando. Mínimo é diferente de ideal. Certo? Aí o ideal tem toda uma discussão. Alguns, por exemplo, quando eu pratico atividade física, né, o instrutor lá, ele diz, ó, beba aí 5 litros de água por dia. Certo? Porque ele sabe que como eu estou praticando essa atividade física regular, eu estou suando muito, eu estou perdendo muita água e eu preciso repor essa água. Ok? Além do mais, imagine o seu corpo como um aquário. Se você deixa aquele aquário com aquela água parada, a mesma água ali o tempo todo, o aquário ele começa a sujar, ele vai ficando imundo. Aí o que é que você tem que fazer para limpar o aquário? Você tem que trocar a água. Se você não troca a água, os peixes morrem. Imagina o seu corpo como um aquário. Se você não troca a água do seu corpo, ele vai ficando sujo. A importância de você estar trocando essa água o tempo todo é mantê-lo limpo, é tirar os dejetos celulares do seu corpo e jogar fora. Isso vai te manter saudável, isso vai te manter jovem. Ok? Olha a dica, hein? Para ter uma velhice boa, envelhecer sem adoecer. Isso é importante, né? Envelhecer, mas permanecer jovem. Ok, pessoal? Então, voltando para o slide. E a nossa última informação aqui é que a quantidade de água, ela também varia de um órgão para outro. Mas por que, professor? A água vai variar. Nós temos aqui o cérebro, formado de tecido nervoso, o coração, formado de tecido muscular cardíaco, e o esqueleto, formado de tecido conjuntivo ósseo. Tudo bem? Aí eu pergunto a vocês, dentre esses 3 órgãos aí, dentre essas 3 estruturas, qual deles apresentam a maior quantidade de água? Se você tiver chutado no coração ou no cérebro, em ambos você acertou. Vamos ter uma quantidade bem próxima de água. Agora, por que coração e cérebro têm mais de 80% de água, enquanto o osso tem cerca de 30% de água? Metabolismo, taxa metabólica. O cérebro está ali agindo, né? Pensando o tempo todo. O cérebro é quem regula, é quem controla todo o nosso corpo, é quem controla todos os outros órgãos. E aí ele está realizando esse controle o tempo todo sem parar. Tudo bem? Para fazer esse controle, ele gasta muita energia, ele tem um metabolismo elevado. E para manter o metabolismo elevado, não basta apenas fornecer energia, tem que ter água. As reações metabólicas só acontecem em meio aquoso. Reações metabólicas, reações que nos mantêm vivos, só acontecem na presença de água. Ao passo que o esqueleto, né, os ossos não fazem lá muita coisa, eles são uma estrutura de sustentação, professor. O osso se mexe ali o tempo todo. Quem se mexe são os músculos. O corpo, o osso é só uma estrutura de fixação onde o músculo ele se liga no osso. Então você tem aqui o bíceps se liga aqui nos ossos. Quando eu contraio, ele puxa os ossos. Tudo bem? Ele puxa essas estruturas. Mas quem está realizando atividade de movimento é o músculo. O osso é só uma estrutura de fixação para o músculo. Tudo bem?
Ok? Ok, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos a nossa abordagem acerca da água. Até nosso próximo vídeo, onde nós começaremos a tratar sobre o segundo composto inorgânico, os sais minerais. Valeu e até lá!